Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Deise Cardoso. Seja bem-vinda a mais uma aula de amigurumi aqui do canal. E olha que linda que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer nesse vídeo essa linda boneca flor, que tá bem bonita. E olha os detalhes dela, como que ela ficou com a sua jardineira. Deixa eu virar aqui para você poder ver. A jardineira dela é trançadinha aqui atrás. E tá a coisa mais linda. Eu coloquei a mãozinha dela aqui, ó, para dar um charme. Isso aqui também pode ser uma ideia para você fazer as poses na hora de tirar a foto, fica bem legal. E essa boneca flor, ela ficou com 23 centímetros e eu fiz ela toda no fio amigurumi. Aqui nas pétalas da flor, eu fiz com um fio amigurumi glow, que ficou uma ideia bem legal. E eu vou apagar a luz agora para você poder ver como é que ficou. E olha aí, gente, como é que ela brilha no escuro. Eu deixei aqui na luz artificial, na luz que eu uso aqui para poder gravar, e deixei poucos minutos e já ficou bastante brilhosa. Olha como é que ela ficou linda. Então, como vocês viram aí, ela brilha, essas pétalas todas brilham no escuro. Ficou bem legal, não é mesmo? E se você não quiser fazer com esse fio amigurumi glow, dá certo de você fazer com outro fio também, tá bom? Se você for fazer com o fio amigurumi, por exemplo, vai ficar maior, tá? Essas pétalas aqui. Porque a espessura desse fio aqui é mais fino do que o do fio amigurumi. E aí a dica que eu dou é que se você for fazer com outro fio, você vai fazendo as pétalas e vai colocando aqui, tá bom? Para saber a quantidade de pétalas que você precisa fazer. Outra coisa também bem legal é que ela não tem costura, tá? Em todo o corpinho ela foi feita sem costura. Eu costurei apenas as pétalas. E essa parte aqui, ó, de trás do cabelo e esse daqui, esse detalhe aqui na frente, eu colei, mas você também pode estar costurando, tá bom? Então tá bem legal essa aula. Se você já gostou da nossa boneca flor, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha também, porque isso faz com que as aulas aqui do canal cheguem para mais e mais pessoas. E nós temos também um grupo lá no Facebook, tá bom? Tem um grupo de alunas, e se você ainda não participa, o link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. A lista de materiais eu também deixo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos agora para a nossa aula. Vamos começar fazendo os bracinhos, porque não vai ter costura nos braços. Então, ele precisa ficar pronto quando nós estivermos fazendo o corpinho. Ele precisa estar pronto. E para poder começar o bracinho, você vai colocar dentro do anel mágico 8 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Puxa o anel mágico para poder fechar. Puxa o anel não, puxa esse fio aqui. E na segunda carreira, aliás, da carreira 2 até a carreira 11, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E cada carreira vai ficar com 8 pontos. Então, eu vou seguir fazendo aqui até a carreira 11 e quando eu terminar eu retorno com você. Depois de fazer até a carreira 11, você pode cortar o fio, porque nós vamos começar agora com a cor branca. Mas antes de começar com o outro fio, você pode encher a sua peça com fibra, tá bom? E aí você vai precisar de um objeto para poder empurrar essa fibra aqui, porque como esse bracinho é fininho, com a agulha não vai ter como. E aí eu estou usando aqui um refil de caneta, que assim fica mais fácil. Então, você pode encher toda essa peça com fibra. Depois de encher a peça, nós vamos agora trocar de fio. E para poder fazer a troca, você desmancha essa laçadinha aqui, ó, desse último ponto. Não desmancha o ponto todo, passa a agulha nessas duas alcinhas, porque agora nós vamos terminar esse último ponto com o fio branco. Então, você coloca o fio branco aqui e laça ele. Puxa esses dois fios para não ficar com esse ponto largo. E no primeiro ponto da carreira, da próxima carreira, você vai fazer um ponto baixíssimo. Então, passa a agulha aqui por debaixo desses dois fios
laça o fio e faz um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo, ele já conta como ponto da base. No próximo ponto, você vai fazer um ponto baixo. E aí, você passa a agulha por cima desses dois fios, para poder esconder eles, laça o fio e faz um ponto baixo. Esses dois fios que ficaram aqui, você já pode dar 2 nós. No primeiro nó, você não aperta muito, no segundo nó, você já pode apertar. E aí, agora, você esconde esse restante de fio aqui por dentro da peça. Vou cortar aqui um pouco desse fio aqui, que tá muito grande. E aí, você pode esconder o restante aqui por dentro da peça. E agora, nessa carreira 12, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E no final dessa carreira, vai ficar com 8 pontos. Na carreira 13, nós vamos fazer por toda a volta um ponto baixo. E no próximo, faz um aumento. E como eu falei pra vocês, esse ponto baixíssimo aqui, ele conta como o ponto da base também, tá bom? E nessa carreira, vai ficar com 12 pontos no final. Carreira 14, e nela nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E nessa carreira também vai ficar com 12 pontos. Carreira 15, e a última carreira que nós vamos fazer do bracinho. E nela você vai fazer por toda a volta um ponto baixo e no próximo faz uma diminuição. E no final dessa carreira vai ficar com 8 pontos. Depois que você terminar a carreira 15, não esquece, tá bom? De encher a peça com fibra. Eu enchi até aqui, ó, até quase em cima. E agora, para poder fechar a peça, nós vamos fazer ponto baixo. Então, você vai colocar a agulha no próximo ponto e no ponto de trás e vai fazer um ponto baixo. Vai para o próximo e faz a mesma coisa. Passa a agulha também no ponto de trás. Então, já fiz 2 pontos baixos e agora 3 pontos baixos. Pode cortar o fio, não precisa deixar grande, como não vai ter costura. Não tem necessidade de ficar com o fio grande. E aí, você faz uma correntinha e puxa para poder formar o nó. Você pode esconder esse fio aqui por dentro da peça e vai fazer outro bracinho igual a esse. Vamos começar os sapatinhos e nós não vamos começar com anel mágico. Os sapatinhos nós vamos começar com correntinhas. E você vai fazer um total de 7 correntinhas. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vamos voltar fazendo ponto baixo sobre cada correntinha a partir da segunda correntinha. Então, olha, tem essa primeira correntinha aqui e a partir da segunda, vamos fazer ponto baixo. Vamos fazer um total de 5 pontos baixos. Então, eu já fiz 2 pontos baixos. 3, 4 e 5 pontos baixos. Aqui, nessa última correntinha, nós vamos fazer um total de 4 pontos baixos, que é para poder fazer aqui a lateral desse sapatinho. Então, já fiz 3 pontos baixos, 4 pontos baixos na mesma correntinha. Vamos seguir fazendo agora os pontos baixos aqui nessas alcinhas. Então, coloca a agulha na alcinha e já aproveita e esconde esse fio aqui, tá bom? Já vai escondendo ele aqui. Então, fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Nessa última alcinha que tem aqui, nós vamos fazer um total de 3 pontos baixos, que é no mesmo esquema da outra lateral aqui. Mas nessa lateral, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, fiz 1, 2 e 3 pontos baixos.
Terminamos essa segunda carreira, que a primeira foi a de correntinhas, e ficou com 16 pontos. Para poder começar a próxima carreira, a gente precisa fechar essa. Então, você vai colocar a agulha nesse primeiro ponto baixo que você fez e vai fazer um ponto baixíssimo. E aí, vamos colocar o marcador aqui, ó, nesse último ponto baixo que foi feito, para poder identificar o final da carreira. Deixa eu pegar um fio aqui, porque eu gosto de marcar com fio mesmo, tá bom? Para poder iniciar a terceira carreira, vamos fazer uma correntinha. E nesse mesmo ponto da base aqui, que você fez o ponto baixíssimo, faz um ponto baixo. E vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Vai ser um total de 5 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos aqui na lateral e vamos fazer aumento naqueles 4 pontos baixos que nós fizemos bem aqui. Então, vai ser 4 aumentos. Fiz 1, 2, 3 e 4 aumentos. Segue fazendo ponto baixo para cada ponto da base, vai ser um total de 4 pontos baixos. Então, fiz aqui os 4 pontos baixos. Nessa lateral aqui, fizemos 3 pontos baixos, então a gente vai fazer 3 aumentos. Fiz 1, 2, 3 aumentos. Finalizada essa carreira, e no final ficou com 23 pontos, nessa carreira 3. Vamos começar a carreira 4 e nós vamos fazer da mesma forma. Para poder fechar essa carreira aqui, vamos colocar a agulha no primeiro ponto baixo, não é na correntinha que nós fizemos, é no ponto baixo, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Pronto, depois de fechar a carreira, vamos subir para poder fazer a carreira 5. E na carreira 5 vai ser diferente. Vamos subir uma correntinha e vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base, mas vamos colocar a agulha somente na alça de trás do ponto. E quando eu faço assim, ponto baixo na alça de trás, eu passo a agulha aqui, ó, no meio do ponto baixo e passo a agulha na alcinha que tem aqui por trás da peça. Eu não passo só nessa alcinha aqui, ó, porque eu acho que fica com buracos. Então, eu passo a agulha tanto nessa alcinha de trás e também, tá vendo que aqui tem umas alcinhas atrás das alcinhas de trás? E aí eu passo nela também, porque eu acho que assim fica mais firme. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base, passando a agulha na alça de trás, e no final dessa carreira vai ficar também com 23 pontos. Terminei aqui a carreira 4 e nós não vamos mais fechar a peça com ponto baixíssimo. A partir da carreira 5 já vamos fazer carreiras circulares. Então, você introduz a agulha aqui, ó, no primeiro ponto baixo da carreira 4, tá? Não é aqui nessa correntinha. Já coloca a agulha nesse ponto baixo aqui e faz um ponto baixo. E nessa carreira 5, nós vamos fazer por toda a volta um ponto baixo para cada ponto da base e pode colocar a agulha nas duas alças do ponto mesmo. E nessa carreira também vai ficar com 23 pontos. Na carreira 6, nós vamos começar fazendo 6 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e agora nós vamos fazer 3 diminuições. Então, fiz 1,
2 e 3 diminuições. Segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base, até chegar no marcador. Vai ser um total de 11 pontos baixos. E no final dessa carreira vai ficar com 20 pontos. Carreira 7, e nós vamos fazer aqui no começo 5 pontos baixos. Então, já fiz 2, 3, 4, 5 pontos baixos, e agora vamos fazer 2 diminuições. Então, fiz uma. E 2 diminuições. Segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base até chegar no marcador. Vai ser um total de 11 pontos baixos também. E no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Na carreira 8, vamos fazer por toda a volta um ponto baixo e no próximo uma diminuição. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Depois de terminar a carreira 8, você pode cortar o fio, porque agora nós vamos trocar de cor. Então, no primeiro ponto da carreira da perna, você vai fazer um ponto baixíssimo. Passa a agulha debaixo desses 2 fios. Deixa eu puxar aqui, ó, que esse fio aqui, ó, tá vendo que essa laçada aqui ficou bem larga? Deixa eu puxar. Então, você introduz a agulha, passa a agulha debaixo desses 2 fios, puxa uma laçada e puxa para poder fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto, faz ponto baixo. Passa a agulha, coloca esses 2 fios aqui por baixo da agulha para poder esconder eles e faz um ponto baixo. Agora, você pode dar 2 nós aqui nesse fio. Agora, nós vamos fazer da carreira 1 até a carreira 12, ponto baixo sobre cada ponto da base. Vai ficar em cada carreira com 12 pontos. Quando você terminar essa primeira carreira aqui, você vai começar a segunda carreira naquele ponto baixíssimo que nós fizemos, tá bom? Porque ele também conta como ponto baixo. Aliás, ele conta como ponto da base, não como ponto baixo. Eu estou terminando aqui essa primeira carreira para poder mostrar para você. Então, fiz aqui, ó, os 12 pontos. E aí, para poder começar a segunda carreira, você vai colocar a agulha aqui no ponto baixíssimo normalmente, tá? E vai fazer um ponto baixo. Então, vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base até a carreira 12. E você pode ir enchendo, tá bom? A peça com fibra. Já pode ir colocando a fibra à medida que você for fazendo as carreiras. E quando você estiver colocando a fibra aqui no pezinho, você empurra a fibra e coloca o seu dedo aqui, para que essa base aqui ela fique reta, tá bom? Você vai colocando a fibra e vai pressionando assim, ó, com o polegar, para que essa base aqui ela fique retinha, para que ela não fique assim, ó, pontuda, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo as carreiras aqui e quando eu terminar eu retorno com você. Depois que você terminar a primeira perna, você vai arrematar o fio, tá bom? Nessa primeira perna. Se você não sabe como é que faz esse arremate, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima e você vai lá para você poder aprender. E na segunda perna, você não arremata o fio, tá bom? Já fiz a segunda perna aqui, porque agora nós vamos fazer a união das 2 pernas. Então, para poder continuar aqui, para poder fazer a união, você vai fazer mais 3 pontos baixos. Então, fiz 1, 2 e 3 pontos baixos. Vamos fazer esses mais 3 pontos baixos para poder ficar aqui no meio dessa perna. Se você colocar assim, ó, dobrar assim a perna desse jeito, você vai verificar que aqui tá bem no meio, ó. Aqui está o último ponto que nós fizemos e está no meio da perna.
E antes de fazer a união, você faz 2 correntinhas. E com a outra perna, você vai também localizar aqui o meio. Coloca as 2 perninhas viradas desse jeito, ó, pra frente. E desse lado aqui, onde você vai fazer a união, você vai localizar aqui, ó, o meio da perna. Você pode dividir ele assim, ó, pra você identificar aqui, ó, qual é o ponto do meio. É esse bem aqui, ó, no meio da perna. E aí, você passa a agulha e faz um ponto baixíssimo. E prontinha, as 2 pernas estão unidas. Agora, vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Em toda essa perninha aqui. Eu vou fazer até aqui na frente e quando eu terminar, eu retorno com você. Cheguei aqui na frente dessa perna e depois do ponto baixíssimo, eu segui fazendo ponto baixo e foi um total de 11 pontos baixos. E depois de chegar aqui na frente, você também vai fazer um ponto baixo aqui, ó, onde já tem esse ponto baixíssimo. Então, coloca a agulha e faz um ponto baixo também nesse ponto da base. Vamos fazer agora 2 pontos baixos, um em cada correntinha. Então, aqui fiz uma. E 2 pontos baixos, que são aquelas 2 correntinhas que nós fizemos no início. Quando você passar aqui para essa outra perna, você vai fazer um ponto baixo aqui, onde já tem esse último ponto baixo dessa perna. Esse bem aqui, ó. Vamos fazer dessa forma para não ficar com buracos. Então, nesse ponto da base que já tem um ponto baixo, faz um ponto baixo novamente. E vamos seguir agora nessa outra perna, fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base, até chegar lá no marcador. Eu esqueci de mostrar pra você que depois que a gente fez aqueles 3 pontos baixos nessa perna aqui, nós deveríamos trocar o marcador de lugar. O marcador, ele deve ficar aqui, ó, no último ponto baixo que você fez. Lembra que nós terminamos a segunda perna e fizemos mais 3 pontos baixos para poder ficar com o final da carreira aqui no meio da perna? Então, nesse último ponto baixo que você fez, que vai ser o final da carreira. Então, em vez de terminar aqui, onde estava o marcador, eu vou continuar fazendo para poder terminar essa carreira. Então, são mais 3 pontos baixos aqui. E agora sim tá certo. E o marcador, ele vai continuar aqui nesse último ponto. E essa carreira 13, que é a carreira da união, ela ficou com 30 pontos. Agora, nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Aqui no início, você toma cuidado para você não pular nenhum ponto. Tem os 2 pontos aqui, ó, que é da correntinha, e eles não ficam muito certinhos, olha, tá vendo? Então, aqui você vai ter que passar a agulha nas alcinhas que tem aqui. Vai ser um pouquinho complicado, mas é bem nessa alcinha aqui, ó. Deixa eu passar primeiro sem o fio. Abre assim, ó, para poder ficar mais fácil. Então, passei nesse primeiro ponto. E aí, tem o segundo ponto aqui que você tem que fazer, tá bom? Que é da segunda correntinha. E aí, faz outro ponto baixo. Depois de fazer esses 2 pontos da correntinha, tem o ponto baixíssimo que nós fizemos aqui, ó, que ele fica bem escondido. Cuidado pra você não pular ele também, tá bom? E prontinho, agora vai ficar mais fácil de fazer. É só no início aqui que tem que prestar atenção para não pular nenhum ponto. Então, agora nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Vamos seguir fazendo da carreira 14 até a carreira 22. Então, eu vou seguir fazendo essas carreiras aqui,
tá? Quando você for fazer aqui na frente, normalmente, tá bom? Vai passar por esses pontos aqui e vai seguir até aqui o marcador. Então, eu vou seguir fazendo essas carreiras e quando eu terminar, eu retorno com você. Depois de terminar a carreira 22, você pode cortar o fio, porque agora nós vamos iniciar com o fio branco. E conforme você for fazendo as carreiras, você vai colocando a fibra, tá bom? Aqui eu já enchi as perninhas, e aí você vai colocando conforme for fazendo essas carreiras. Então, aqui eu terminei o último ponto da carreira 22. Eu vou fazer a mesma troca de cor que eu fiz aqui, tá bom? Puxa os dois fios para não ficar com esse ponto largo. No primeiro ponto da carreira 23, vamos fazer um ponto baixíssimo. E aí, você vai passar a agulha por debaixo desses dois fios. E vai fazer o ponto baixíssimo. O próximo ponto, faz um ponto baixo. Passa a agulha debaixo, aliás, por cima dos dois fios. E faz um ponto baixo. E agora, pode dar dois nós aqui nesses dois fios que restaram aqui. Nessa carreira 23, nós vamos fazer por toda a volta 3 pontos baixos e uma diminuição. Esse ponto baixíssimo conta como ponto da base, então já fiz 1, 2, 3 pontos e no próximo faço uma diminuição. Então, segue essa sequência por toda a volta e no final vai ficar com 24 pontos. Na carreira 24, vamos fazer por toda a volta ponto baixo sobre cada ponto da base e vamos colocar a agulha somente na alça de trás. Esse ponto baixíssimo aqui, vai colocar a agulha somente nessa alcinha mesmo aqui de trás, tá bom? E aí, nos outros, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no sapatinho. Eu vou passar a agulha no ponto de trás, na laçadinha de trás e também nessa laçadinha aqui por dentro da peça. Então, eu vou fazer dessa forma por toda a volta e no final dessa carreira também vai ficar com 24 pontos. Vamos fazer agora carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, vamos fazer da carreira 25 até a carreira 32. E em cada carreira precisa ter 24 pontos. Fiz aqui 8 pontos baixos nessa parte da frente. E agora, vamos colocar o outro bracinho. Então, você passa a agulha aqui no ponto do bracinho, vai fazer da mesma forma que o outro lado. E passa aqui também, ó. Puxa essa laçada para ela não ficar larga. E aí, faz um ponto baixo. Vamos para o próximo. Passa aqui no braço, no próximo ponto do corpo. E faz outro ponto baixo. Vai para o próximo e faz mais um ponto baixo. E agora, para poder finalizar essa carreira 33, vamos fazer mais 3 pontos baixos, que aí vai chegar no marcador. E no final dessa carreira vai ficar com 24 pontos. E assim, os bracinhos, eles ficaram unidos ao corpo. Na carreira 34, vamos fazer por toda a volta uma sequência de 2 pontos baixos e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Quando você terminar essa carreira, pode cortar o fio, tá bom? Porque nós vamos compensar com a cor do corpo. Agora, nós vamos iniciar a cabeça, o pescoço, né, e a cabeça. E aqui nós vamos fazer a troca de cor, igual nós fizemos nas outras peças. Nessa carreira, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, como esse ponto aqui conta como um ponto da base, eu já fiz aqui 2 pontos baixos. Deixa eu dar os nós aqui
nesses 2 fios. Eu já fiz os 2 pontos aqui na base. Agora eu faço mais 3 pontos baixos, 4, e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 15 pontos. Essa carreira que nós fizemos com essa nova cor é a carreira 1, tá bom? Agora na carreira 2, nós vamos fazer por toda a volta um ponto baixo para cada ponto da base. E nessa carreira também vai ficar com 15 pontos. Na carreira 3, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento, mas nós vamos colocar a agulha somente na alcinha da frente do ponto. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E no próximo faço um aumento. Então, você vai fazer dessa forma por toda a volta, tá bom? E vai colocar somente na alcinha da frente. E no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Gente, esse pescoço aqui vai precisar de algo que sustente ele, tá bom? Eu ainda não sei se eu vou colocar o tubo de cola quente, porque eu não sei se eu tenho. Mas aí, quando você estiver fazendo as carreiras, não coloca a fibra nele todo não, tá bom? Deixa um pouco, porque depois que nós fizermos as carreiras de aumento, vai ser necessário colocar alguma coisa aqui dentro. Então, ainda não enche essa parte com fibra. E agora nós vamos começar a fazer as carreiras de aumento. Então, na carreira 4, aliás, na carreira 4 mesmo, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 2 pontos baixos. Então, fiz 1, 2 e no próximo um aumento. No final dessa carreira vai ficar com 24 pontos. Na carreira 5 faz 3 pontos baixos e um aumento, no final vai ficar com 30 pontos. E na carreira 4 faz 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final vai ficar com 36 pontos. Então, eu vou seguir fazendo essas carreiras de aumento e quando eu terminar eu retorno com você. Terminei aqui, gente, as carreiras de aumento e como eu falei pra você, chegou a hora de colocar alguma coisa aqui dentro. E eu não tenho um tubo de cola quente, mas aí eu lembrei da tampa de canetinha. Eu já até fiz uma boneca aqui no canal, que eu coloquei uma tampa de canetinha. Canetinha tá velha, não uso mais. E aí eu peguei a tampa e coloquei. Só que, como essa daqui é rosa, é uma cor muito chamativa, eu tive a ideia de enrolar o fio aqui, ó. O mesmo fio que eu estou fazendo aqui a peça, eu vou enrolar aqui nessa tampa de canetinha. Se a sua tampa de canetinha for clarinha, não tem problema, tá bom? Você pode colocar sem precisar enrolar. Agora, se for escura, a dica que eu dou é você tá enrolando o fio aqui. E eu já até comecei a colar aqui, porque eu estava fazendo um teste, porque eu nunca usei essa cola aqui, ó. E eu fui colar com ela, porque eu tô sem a cola quente. E aí, inclusive, eu até quase colei meu dedo aqui, ó, porque eu não sabia que ela era tão forte. Então, se você for colar, veja uma cola que você tiver e que faça essa colagem desse fio aqui nessa tampinha. Então, aqui para poder colar, eu vou passar aqui, ó, só um pouquinho. Vou passar assim, ó, só um pouquinho aqui de um lado só mesmo. E vou enrolando, ó, esse fio aqui. Quando terminar a parte que eu passei a cola, aqui no caso já não tem, aí eu passo novamente. Tem que ter bastante cuidado com essa cola, eu não sabia que ela era forte assim não. Então, eu vou enrolando aqui, ó, até o final, tá bom? Vou colando dessa forma. E quando eu terminar, eu retorno com você.
Terminei de enrolar todo o fio aqui na tampinha. E aí, se você for fazer com a tampinha também, deixa essa parte aqui do buraco pra baixo, tá bom? E aí, agora é só colocar aqui. E como aqui ainda está faltando fibra, nós vamos ter que encher essa parte que não tem fibra. Então, você vai colocando aqui, ó, nas laterais dessa tampa de canetinha e vai empurrando assim, ó, com o objeto e segura, tá? Essa tampinha aqui, ó, com o dedo, pra ela não soltar, pra ela não subir. E aí, você vai encher toda a parte que ainda está faltando, tá bom? E não esquece de ir segurando a tampinha aqui, ó, com esse dedo aqui, e você vai enchendo com a outra mão. Terminei aqui, ó, de encher toda essa parte aqui do corpinho com fibra, ficou bem cheio. E vocês acreditam que agora que eu reparei que esse fio que eu enrolei isso aqui não é da cor desse daqui? Na hora que eu peguei, que só tinha um pedaço, e aí eu peguei esse daqui, e eu achei que era. Mas não tem problema não. O problema aqui maior era tampar essa parte escura da canetinha, né? Essa parte rosa, e tá resolvido. Então, agora nós vamos continuar fazendo as carreiras. E essas carreiras, as próximas carreiras, deverão ser feitas carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Deixa eu colocar o meu marcador aqui, que eu acabei tirando. Vamos fazer da carreira 7 até a carreira 15, ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, eu vou seguir fazendo essas carreiras e quando eu terminar, eu retorno com você. Depois de fazer as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base, você pode colocar os olhos. E eu coloquei os olhinhos entre as carreiras 13 e 14. Então, nós terminamos aqui a carreira 15, vem a carreira 14 logo abaixo. Então, entre essa 14 e a 13, você posiciona os olhinhos. Primeiro, eu dou a dica para você colocar os alfinetes, tá bom? Para você ver se está na posição certa e depois você coloca os olhos. E entre um olho e outro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos de separação. Aqui eu ainda não coloquei as travinhas, mas eu vou colocar. Mas eu preciso falar para você das próximas carreiras, que são as carreiras de diminuição. Nós vamos diminuir até fechar completamente essa cabeça. Então, na carreira 16, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos. Já fiz 2, 3, 4 e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 30 pontos. Carreira 17 faz 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final fica com 24 pontos. Carreira 18, 2 pontos baixos e uma diminuição. No final fica com 18. Carreira 19, 1 ponto baixo e uma diminuição. Vai ficar com 12 pontos. E por último, a carreira 20 faz 6 diminuições e vai ficar com 6 pontos baixos. Quando você for preencher a cabeça com fibra, você distribui bem, tá bom? Toda a fibra por toda a cabeça. Coloca bem para ela ficar com formato redondinho, tá bom? Então, eu vou fazer todas essas carreiras aqui e quando eu terminar, eu retorno com você. Terminei todas as carreiras de diminuições, cortei o fio e deixei um tamanho bom porque eu vou fazer o narizinho aqui com esse fio também. Então, para poder finalizar aqui, eu puxei o fio todo do último ponto e com a agulha de tapeçaria eu vou fazer a finalização. Então, eu vou passar de fora para dentro, na alcinha da frente, tá bom? Somente nessa alcinha da frente aqui, ó. E vou fazer isso por 6 vezes, porque tem 6 pontos baixos aqui. Passei o fio nos 6 pontos baixos, agora é só puxar, ó.
puxa pra poder fechar completamente esse buraco que ficou aqui, ó. Deixa eu puxar de novo, porque não foi tudo. Agora foi. E aí, você vai passar aqui no meio e vai levar o fio aqui pra trás. E aqui atrás, você vai dar alguns nós, tá bom? Com esse fio. E se você for fazer o narizinho, você já leva, depois que você fizer os nós, você traz aqui pra frente, pra gente poder fazer o nariz. Fiz os nós e trouxe o fio aqui pra frente. E aí, eu marquei aqui, ó, coloquei o alfinete para poder fazer o nariz. Então, uma carreira abaixo, você vai colocar os alfinetes. E entre um alfinete e outro, tem 2 pontos baixos. E agora aqui, é só passar o fio de um lado para o outro. Igual eu já faço aqui nas bonecas e bonecos que eu ensino aqui no canal, tá bom? Se você já sabe, é do mesmo jeitinho, ó. Vai passando de um lado para o outro, até ficar do tamanho de um narizinho, tá bom? Até ficar do tamanho de um nariz que você acha que já tá bom para a sua boneca. Então, passei aqui, ó, 3 vezes. Agora, na quarta vez, eu já vou levar esse fio lá pra trás. Porque já tá de um tamanho que eu acho que tá bom. Ó, que é só acertar assim, ó. E vai ficar desse jeito.